O Realme 8 Pro veio como o sucessor do Realme 7 Pro no segmento de intermediários. No entanto, será que os cortes que o mais novo sofreu gerou impactos em seu rendimento? Ele é melhor ou pior que seu antecessor? Isso e muito mais nós vamos mostrar a você agora no comparativo do Tudo Celular. Olhando de frente, o Realme 8 Pro pode ser facilmente confundido com o 7 Pro. Os dois têm poucas bordas nas laterais e na parte superior, com o queixo um pouco maior. A câmera frontal fica em um note em formato de furo na tela, posicionado no canto esquerdo. O corpo do mais novo é um pouco menor e mais leve, mas a diferença é tão pequena que talvez nem dê para perceber tão fácil assim. As mudanças começam pela traseira. O conjunto de câmeras passou de um bloco saltado retangular na vertical para um mais quadrado no estilo cooktop. O acabamento segue em um plástico fosco, só que agora vem com o slogan da empresa em uma aparência espelhada na tampa. O leitor biométrico também permaneceu sob a tela. E aqui começamos com um corte para a nova geração. A chinesa cortou a proteção contra respingos de água, ao menos a gaveta para 2 chips e um cartão de memória independentes está mantida. Então, em nenhum dos dois você vai precisar escolher entre uma segunda linha e a expansão de armazenamento. Já tivemos um corte importante em design que dá o ponto para o Realme 7 Pro. A Realme preferiu manter a tela de Super AMOLED do 7 Pro para o 8 Pro e deixou a taxa de atualização em 60 Hz, ou seja, nada de animações e jogos fluidos aqui. O suporte HDR foi mantido somente para o YouTube, então nem é possível aproveitar o recurso em outros serviços de streaming. Mas aqui temos algumas melhorias. A fabricante inseriu um controle de brilho para níveis mais fortes, o que favorece no uso fora de casa. O celular mais recente também apresenta cores mais precisas no lugar das saturadas do antecessor. Uma pena que o Gorilla Glass de terceira geração foi tirado para o Realme de 2021. Em compensação, temos um aproveitamento frontal ligeiramente superior. A qualidade melhor do display mais novo faz o Realme 8 Pro pontuar. Outro grande corte promovido pela Realme foi em áudio. O Realme 7 Pro vinha com som estéreo, mas o uso do alto-falante de chamadas como canal secundário foi cortado para o 8 Pro. Isso resultou em uma perda grande de potência sonora com um volume máximo menor, fora a falta de imersão. O mais novo também não acerta no equilíbrio entre graves, médios e agudos, principalmente pela falta dos sons mais altos. Você acaba tendo um áudio bem mais abafado que no Realme 7 Pro. Ao menos os dois aparelhos trazem conector físico para fones de ouvido, mesmo sem o acessório vir na caixa. O modelo de 2020 anota o ponto pelo som estéreo. Ambos saem da caixa com a Realme UI, mas em versões diferentes do Android. Enquanto o 7 Pro ainda vinha com a edição 10, o 8 Pro já entrega o Android 11 nativo. Isso significa que você tende a receber um suporte mais prolongado para atualizações e pacotes de segurança no último lançado. No geral, a interface personalizada da marca flui bem em ambos os casos. Ela entrega alguns recursos inspirados no que encontramos em concorrentes. Um deles é a barra lateral baseada na tela Edge da Samsung. A outra se trata de gestos de atalhos, mais ou menos como dá para fazer em smartphones da Motorola. O Realme 8 Pro marca desta vez pelo Android mais recente. De uma geração a outra, a Realme decidiu não mudar a plataforma dos seus dispositivos e manteve o Snapdragon 720G. Então o rendimento também é igual, certo? Bom, não foi bem assim que aconteceu. Possivelmente alguma falta de otimização no software do 8 Pro impediu que a abertura de apps fosse tão rápida como o antecessor, como mostrou nosso teste de velocidade. Para quem curte números altos de benchmarks, ao menos as pontuações dos dois celulares são bem equivalentes, tanto no AnTuTu quanto nos testes do Geekbench, com uma ligeira vantagem para o Realme 7 Pro. Em jogos, a dupla mandou muito bem em todos os títulos e rodou com qualidade alta e boa fluidez. Pena que nenhum dos smartphones vem com uma tela de 90 Hz no mínimo. O Realme mais antigo leva o ponto por ter sido mais rápido nos nossos testes. Se o desempenho decepcionou no Realme 8 Pro, o cenário muda totalmente de figura no quesito bateria.
O mais recente conseguiu render mais de 33 horas longe da tomada. O número ficou 11 horas acima do antecessor. Uma diferença considerável se levarmos em conta que ambos têm a mesma capacidade de 4.500 mAh. Outro ponto interessante é que a Realme economizou no carregador e trocou o acessório de 65 watts do 7 por um de 50 watts na nova geração. Mas isso não afetou o tempo de recarga, pelo contrário, o 8 Pro precisou de apenas 43 minutos para chegar aos 100%, 4 minutos a menos que o modelo mais antigo. Com folga é ponto para o celular de 2021. Aqui temos dois conjuntos com 4 câmeras cada. A única mudança de 2020 para 2021 foi a chegada de um sensor primário de 108 megapixels. Na comparação com o de 64 megapixels do 7 Pro, você terá mais detalhes, poucos ruídos e cores mais vivas no mais novo, mas apenas em fotos comprimidas. Quando usado o modo de resolução máxima, o 8 Pro desativa o HDR, o que resulta em imagens desbalanceadas, algo que não ocorre no antecessor. A lente primária do Realme recente também consegue gerar zoom de 3 vezes sem perda de qualidade, para compensar a ausência de uma telefoto. E os resultados também são positivos. As demais câmeras têm desempenhos parecidos. A ultra-wide dos dois não chega a decepcionar, mas sofre com uma queda de qualidade para ter registros mais amplos. Já a macro não rende bem pela baixa resolução, sem contar a falta de foco automático. Por fim, o sensor de desfoque tem um trabalho decente na dupla, só que está longe de ser um grande destaque. Pela câmera principal de maior qualidade, o Realme 8 Pro leva a melhor. Em vídeos temos suporte a gravações em 4K dos dois lados, porém restritos a 30 fps. A dupla manda bem no foco com agilidade satisfatória e ainda conseguem captar o áudio sem grandes problemas com vento. O Realme 7 Pro ainda tem um som mais abafado. Contudo, o que vai diferenciar a dupla é a estabilização eletrônica. Ela está presente em ambos, mas é no Realme 8 Pro que o funcionamento lida melhor com os tremidos, sem deixar rastros na filmagem. Novo ponto para o modelo mais recente. Enquanto a câmera principal evoluiu de um ano para o outro, a frontal teve sua resolução cortada pela metade para o Realme 8 Pro. Por causa disso, você vai conseguir fotos mais suavizadas do que o 7 Pro, fora os erros mais constantes com o desfoque do modo retrato. É ponto para o Realme 7 Pro. Os dois celulares foram apresentados pela Realme no Brasil de forma oficial. Curiosamente, o Realme 8 Pro teve um preço sugerido mais barato que o 7 Pro. Ele veio por R$ 2.600, ou seja, R$ 200 a menos que o antecessor. Mas no varejo atual, ambos já podem ser encontrados por custos inferiores. O menor no momento é o mais antigo, com valor abaixo de R$ 1.900. A diferença é pouca para o sucessor, mas não deixa de ser um dinheiro a menos que poderá ser gasto. O Realme 7 Pro leva o último ponto. Chegamos ao final do comparativo com um empate no placar. O Realme 8 Pro passou um sufoco para equilibrar o cenário com seu antecessor e só conseguiu o feito pela pontuação maior em câmeras e a larga vantagem em bateria. O sistema é mais recente, mas não tem nada de novo, enquanto a tela corrige alguns problemas do passado apenas. No Realme 7 Pro vamos encontrar um design com maior proteção, fora a presença do som estéreo e um desempenho mais rápido. As selfies dele também são superiores por não suavizar tanto as imagens nem pecar no modo retrato. Isso tudo se complementa ao custo-benefício atual no mercado brasileiro, o que torna uma compra mais acessível sem ter grandes prejuízos pela escolha. Já estamos nos encaminhando para a despedida, mas antes de ir, quero convidar você a conferir o comparativo em texto lá no tudocelular.com. E não se esqueça de comentar com a gente aqui mesmo, no espaço mais abaixo, sobre o que achou dos resultados e qual seria seu celular caso tivesse que escolher entre os dois. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!